ali no grupo de WhatsApp, surgiu um questionamento, assim, um comentário, que eu acho que é muito interessante a gente comentar sobre ele. É um comentário dizendo que é, é como se uma questão lá tivesse um pega, né? E como o elaborador é, digamos assim, sacana ao colocar uma questão daquela, né? É uma coisa do tipo assim, ó, só recordando. Tinha várias alternativas e algumas alternativas, dependendo do tipo do erro que a gente cometesse, a gente chegaria numa daquelas alternativas, né? Então deixa eu comentar uma coisinha sobre isso, assim. Dois aspectos que eu acho que são interessantes comentar. Um deles é que, na discussão sobre elaboração de itens, elaboração de questões, realmente, a gente fala aqui de alternativas erradas, na linguagem popular aqui, mas tecnicamente falando, essas alternativas que não são as corretas, a gente chama elas de distratores. E o nome é esse exatamente porque o objetivo delas é distrair aquele candidato que, é, que não souber resolver, né, que não sabe resolver a questão. Então, de um lado, esse é um dos comentários que vale a pena fazer. Ou seja, o objetivo das alternativas erradas é, de fato, distrair o candidato que não souber fazer. Só tem, e aí eu acho que o argumento sobre ter um peguinho é um argumento correto, às vezes acontece de o distrator ser colocado lá não só para distrair quem não sabe resolver, mas para distrair também quem sabe resolver, né? E aí, realmente, nesse sentido, acaba sendo, sim, digamos assim, uma sacanagem, né? Deixa eu só colocar aqui acaba sendo, sim, uma sacanagem com o candidato que sabe resolver. Mas agora entra o segundo comentário, a segunda parte do comentário, que é o seguinte: o, é, o objetivo das avaliações. Então, considera o seguinte: a gente tem pelo menos três objetivos diferentes que geram avaliações, portanto, diferentes. Então, pensa assim, ó, lá na escola onde você é professor, o seu objetivo ali, quer dizer, deixa eu dar um disclaimer antes, dizendo assim, pessoal, uma coisa é o que o mundo é e outra coisa é o que o mundo deveria ser. E o que eu vou falar aqui é o dever ser, não como o mundo é, tá bom? O dever ser é o mundo ideal, não necessariamente alcançável, mas é o mundo ideal, é aquele que se gostaria que fosse, né? Então, no campo do dever ser, lá na avaliação, na escola onde você dá aula, o objetivo não deveria ser reprovar o aluno, não deveria ser punir o aluno que é conversador demais e que fica atrapalhando a aula. Ah, vocês vão ver na prova, vocês vão ver que eu vou descontar tudo isso. Essa ameaça não deveria valer, né, na escola. O objetivo da avaliação devia ser um objetivo formativo. Então, a avaliação deveria ter como objetivo mensurar se o estudante aprendeu mesmo aquele conteúdo, para, em tendo aprendido, ótimo, sigamos adiante, não tendo aprendido, a gente volta para poder resgatar, né? Esse seria, como eu disse, o mundo do dever ser, o mundo ideal, nem sempre possível de ser alcançado. Então, nesse tipo de questão, não seria desejável que a gente tivesse pegas, por exemplo. É porque, se você fizer o pega, ao errar a questão, ao aluno errar uma questão, você vai gastar um tempo precioso tentando resgatar um aluno que errou a questão só por causa de um pega e não porque ele não sabe o conteúdo. E aí você vai desperdiçar o seu tempo tentando resgatar esse aluno. Portanto, você não quer fazer pega, porque se você fizer pega, o aluno vai tirar nota baixa, mas esse não é o problema. O problema é que você vai achar que ele não sabe resolver a equação de segundo grau, mas ele sabe sim, ele só errou porque foi colocado um pega ali para ele, né, para dar uma rasteira nele. Então não seria desejável que você tivesse pegas, que você tivesse distratores, digamos assim, desleais nessa questão. Então os distratores deveriam ser escolhidos para evitar isso, para evitar que o aluno que sabe erre, mas para provocar que o aluno que não saiba, esse sim tem que errar, porque você precisa identificar ele, né? Então, o distrator tem que cumprir esse duplo objetivo. Ao mesmo tempo, ele não pode sacanear quem sabe, mas ele precisa, sim, induzir quem não sabe a errar. Esse é o foco. Isso também acontece nas avaliações de larga escala, tipo o Enem, por exemplo. Um Enem, se você coloca uma questão que o candidato que sabe erra, e você está fazendo uma avaliação para milhões de pessoas, 5 milhões de estudantes, 2 milhões de estudantes, então se você tem um grande número de pessoas fazendo essa prova, e errando alguma grande quantidade errando a questão, depois nós vamos gastar um monte de dinheiro numa política pública tentando resgatar essas pessoas que sabem o conteúdo. Então a gente não pode deixar, a gente não pode ter pega no Enem. O Enem não é para ter pega. O objetivo da prova não reprovar os candidatos. O objetivo da prova é medir o quanto os candidatos sabem, para que aqueles que não saibam possam, inclusive, a gente desenhar políticas públicas para resgatá-los. E aí nós vamos gastar milhões de reais tentando resgatar quem não precisa ser resgatado se a nossa prova tiver pegas. Então não é desejável ter pegas no Enem. Agora, numa prova de concurso, o objetivo é outro. Na prova de concurso, o objetivo é eliminar candidatos. Você não pode aprovar todo mundo, porque não tem vaga para todo mundo. Você tem ali, digamos, 50 vagas para um certo cargo e você tem 800 pessoas. Não tem vaga para todos. Então você realmente precisa eliminar candidatos. E aí, para eliminar candidatos, faz sentido que haja ali um pega. Faz sentido que você coloque uma questão que mesmo uma pessoa que sabe erre, porque isso não tem lá maiores consequências para o órgão que está elaborando, né, que está promovendo aquele concurso. Tem consequência para o candidato que perdeu, ele não vai conseguir um emprego. Mas para o órgão cujo objetivo é selecionar 50 candidatos entre os 800, selecionar os 50 mais bem preparados é o desejo. E aquele que caia nos pegas não vai estar tão bem preparado assim, nesse sentido, né?
não vou nem dizer preparado para o exercício do cargo, mas preparado para a discussão mesmo, para a resolução da prova, né? Então, dito isso, é só um comentário sobre aquele que surgiu lá no grupo, para a gente ter essa percepção. De fato, a prova do concurso tem um objetivo que não é formativo, o objetivo é mesmo eliminar candidatos, então a gente tem que ficar esperto porque surgem sim pegas na prova. Isso, o objetivo da prova quer dizer, nem sempre, por exemplo, aparece lá no edital o conteúdo de integral, derivada, essa matemática de nível superior, né? Que não vai ser mesmo ensinada, mas de vez em quando aparece como conteúdo a ser cobrado e tal. Já teve oportunidade que a gente fez o cursinho incluindo módulos que tinham esses conteúdos, né? O que eu estou querendo dizer com isso é o conteúdo que vai cair no concurso não necessariamente é exatamente aquele conteúdo que vai ser o que você vai ministrar lá na aula. Tem que ser conteúdo de matemática, porque afinal de contas está selecionando a professora de matemática, mas faz sentido, inclusive com o objetivo de eliminar candidatos, faz sentido que se cobre conteúdos extras, conteúdos que não vai ser exatamente elaborado, quer dizer, ensinado pelo professor aprovado lá na sala de aula, né? Não necessariamente vai acontecer isso. Mas lembre disso, Dimas, o objetivo da prova, em última análise, é eliminar candidatos. Quer dizer, o raciocínio o objetivo é selecionar professores que vão ministrar conteúdo na sala de aula. Bom, até é esse o objetivo principal. Mas a rigor mesmo, o que a banca precisa fazer é dos 800 candidatos. Se eu tenho só 50 vagas, o que a banca realmente precisa fazer é eliminar 750 candidatos. Então a prova não pode ser uma prova que, por exemplo, você imagina o seguinte, ó, imagina que eu faça uma prova que eu consiga fazer empatar na primeira colocação 80 candidatos. Aí ferrou, né? Aí ferrou, eu vou ter que eliminar alguns desses 80 candidatos por meio de critérios de desempate. E aí talvez seja pior para o órgão dessa maneira. Porque no critério de desempate, muitas vezes eu vou selecionar a pessoa de mais idade, e, portanto, não necessariamente entre as duas pessoas, entre o de mais idade, que está sendo selecionado, e o de menos idade, de repente o de menos idade é quem está melhor preparado para ser professor, porque tem mais conteúdo. Só que se a banca não conseguiu desempatar esse pessoal na pontuação, aí vai ter que usar os critérios de desempate. Percebe como poderia ser um problema? Então, a rigor mesmo, o que a banca precisa fazer é eliminar 750 candidatos, para que sobre somente 50. E aí, para eliminar esses 750, ele não pode deixar empatar muita gente na primeira colocação. Entende? Então, nesse sentido, é que eu te digo o seguinte: essa questão que a gente acabou de fazer sobre cone, tronco de cone, é realmente uma questão difícil, mas o objetivo dela não é outra coisa que não eliminar os candidatos. O objetivo é eliminar vários candidatos com essa questão. Por outro lado, quando a banca elabora uma prova difícil demais, que não seleciona nem a quantidade de candidatos que o órgão precisa, aí eles não estão cumprindo o objetivo deles também. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que de um lado eu preciso eliminar um monte de candidatos, porque normalmente tem muito mais gente do que vagas, por outro lado, se eu não selecionar nem o mínimo, o órgão vai ficar bravo comigo, né? Eu, como banca, e o órgão me contratou para selecionar 50 candidatos. Aí eu vou lá e entrego só 23 candidatos, 27 candidatos, aí a banca vai falar, pô, e agora, como é que eu vou fazer? Eu preciso de 50. Né? Aí vai ter que improvisar de alguma outra maneira para resolver o problema ali. Lembrando, se preparar para concurso, no final das contas, é como entrar numa fila e ir estudando, outras pessoas que já estão mais tempo estudando vão passando e vai chegando a sua vez. Se a prova for fácil demais, acontece também de pessoas que entraram na fila depois de você acabarem sendo aprovados também, porque tá fácil, né? Então tem que ser uma prova de fato equilibrada. Uma prova que não seja difícil demais a ponto de eliminar tanto o candidato que não selecione nem no número necessário, que o órgão solicitou, mas também não pode ser tão fácil que no critério de desempate, alguém que entrou na fila depois de você acabe sendo selecionado no seu lugar, porque no critério de desempate a pessoa passa na sua frente, né? Pelo critério de idade, enfim, qualquer outro daqueles critérios que costuma aparecer no edital.